Jeremias. Passaremos um bom tempo lendo esse texto. Lamentações do profeta Jeremias, o capítulo 3. Todos temos esse texto memorizado. Lamentações, o capítulo 3. Muito especialmente, ou a partir do versículo 21, se bem que o parágrafo não começa aí, todavia, para o propósito que nós temos, mais uma vez nesta noite, Lamentações do profeta Jeremias, o capítulo 3, versículo 21, o profeta disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E nós temos conhecimento. Não é um conhecimento de hoje. Nós temos conhecimento do contexto desse livro, conhecido como Lamentações. Lamentações de Jeremias. Nós temos ciência, conhecimento desse texto. Contexto histórico, geográfico, político, religioso e espiritual. Há 8 dias dissemos aqui, ou relembramos, que o povo de Deus, naquele momento, se encontrava totalmente arrasado, vivendo um verdadeiro caos em todas as dimensões, muito especialmente na dimensão espiritual, religiosa, um caos. E nós sabemos a principal causa também: o pecado, a desobediência. O povo resolveu virar as costas para o Deus vivo e verdadeiro. O povo resolveu desobedecê-lo. O povo resolveu ir de encontro aos seus estatutos, de encontro à sua lei. Como consequência, o povo entrou em rota de colisão com o próprio Deus. Aí nós perguntamos: quem ousa se colocar em rota de colisão com o Deus vivo e verdadeiro e sair vencedor? E sair intacto? Ninguém. Quem aqui não já citou Romanos, carta de Deus aos Romanos, o capítulo 8, o versículo 32? O que é que diz o texto aí, por gentileza? Presbítero Manuel, leia para nós, por favor. Aquele que não poupou o próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Leia o versículo 31 antes, por favor, Manuel, por gentileza. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que texto, hein? Aí em seguida o 32, porque ele agora vai mostrar. Ele diz no 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai agora mostrar que Deus é pelo seu povo, que Deus é pela igreja. E ele começa dizendo que aquele que não poupou o seu próprio filho, presbítero Humberto, antes por todos nós o entregou, presbítero César, porventura não nos dará com ele
todas as coisas. Agora, o reverendo Augustus Nicodemos, que graças ao Senhor se tornou um referencial de pastor para todos os pastores, muito especialmente os pastores de tradição bíblica reformada, ele ousou escrever um livro com o inverso dessa afirmação. Muito bom esse livro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem ousa ser contra o povo dele, quando ele se encontra a favor do seu povo? Agora vamos inverter a ordem. Se ele decidir ser contra nós, ai. Temos que refletir isso. Se ele é por nós, aconteça o que acontecer. Agora, se ele resolver ser contra nós, então o povo de Deus, daquele momento ali, da antiga administração da aliança da graça, estava assim, vivendo um caos por causa do pecado. O soberano Deus, como um pai que ama, resolveu disciplinar o seu povo. E o resultado está aqui. O povo, Jeremias, movido pelo Espírito Santo, supervisionado pelo majestoso Espírito Santo, ele descreve a situação do povo, usando uma linguagem, às vezes, simbólica, poética, para descrever a situação do povo. E é nesse contexto que ele diz: quero trazer à memória, à lembrança, o que pode me dar esperança. A situação é complexa, a situação é complicada, mas há esperança. E eu quero trazer à memória, eu quero recordar o que pode nos dar esperança. E nós estamos fazendo isso. Já começamos há 8 dias aqui e continuaremos nas próximas quintas-feiras, se o dono da igreja, Jesus Cristo, assim quiser, porque a igreja é dele, a palavra final é dele. E nós estamos aqui, montado nos ombros do profeta Jeremias, tentando imitá-lo. E devemos imitar o que é bom. E aqui estamos procurando recordar para nós mesmos verdades e realidades espirituais que podem nos dar esperança. Podem, e de fato elas nos dão esperança. Há 8 dias nós afirmamos a primeira. Fizemos aqui a primeira recordação. E qual foi? Quem lembra aqui? Qual foi a recordação que gera esperança? Qual foi a recordação que gera encorajamento para a igreja e que foi aqui anunciada há 8 dias? Louvado seja o triuno e majestoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O nosso Deus não entra em pânico. Nós entramos em pânico quando nos encontramos em algumas situações, quando foge do nosso controle algumas situações, a gente entra em pânico. E agora? E agora? Ele não tem e agora. O soberano, o nosso Deus, ele não sofre esse susto que nós sofremos. Esse susto é para nós, criaturas. Ele não sofre desse susto de e agora? Ou o que será? Não, ele não entra em pânico. E aqui citamos alguns textos que tanto corroboram como colaboram com a afirmação. O nosso Deus nunca entrou, ele não está e ele jamais entrará em pânico. Estamos apenas relembrando para prosseguirmos agora.
Sejamos consolados por isso. Amada, querida e especial Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, o nosso Deus não entra em pânico. Então que sejamos consolados por isso, encorajados por isso. Aí vem a segunda recordação para esta noite. A segunda recordação para esta noite. Atentemos para isso. Em o nome do nosso Supremo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos recordar, precisamos trazer à tona, precisamos trazer à lembrança mais essa verdade, realidade espiritual que nos consola e gera encorajamento. O nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no seu trono, jamais sofrerá colapso. Já estamos no 2º ano de pandemia. Quem aqui já não escutou os telejornais gerando em nós um medo excessivo? E uma das palavras muito usadas: se não tomarmos cuidado, teremos um colapso na saúde. De fato, real até, não é? Em algumas regiões da nossa nação continental, como a Amazônia, não é? Sofreu esse colapso. Ou seja, escassez daquilo que era necessário. UTIs, medicamentos, insumos, médicos, oxigênio. Então nós nos acostumamos com essa linguagem. Ainda estamos vivendo as contorções como resultado da pandemia, contorções econômicas. O mundo ainda vive com medo de um colapso econômico como consequência da pandemia. Todos estamos aí, aqui e acolá, nos encontramos reclamando dos preços que estão exorbitantes aí, não é? É real isso. Então, essa ideia esse susto, esse medo do colapso, seja na economia, seja na política, seja na saúde, ele ainda paira sobre nós. É real. Mas, meus irmãos, o Deus a quem servimos, o Deus a quem esta amada igreja, a igreja que se reúne neste lugar, nesta nave, Ele jamais entrou em colapso. Ele não está em colapso. E Ele jamais entrará em colapso. Abramos a Bíblia aí e vamos ler alguns textos das Escrituras. Primeiro Isaías, o capítulo 40. E vamos aqui envolver todos os irmãos e irmãs. Então, a partir do versículo 40, eu peço que, um por um, não é? Cada irmão aqui e irmã leia um versículo desse. Isaías, livro do profeta Isaías, profeta de Deus, o capítulo 40, a partir do versículo 31. São 10 versículos. Versículos significa que 10 irmãos lerão, nos ajudarão até o 31. Isso, a partir do 21. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 21 até o 31. Vamos lá então?
cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Os juízes da terra. Já secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Fareis para que eu seja igual, diz o Santo. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, os quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. E fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. O Criador dos fins da terra nem se cansa, nem se fatiga, esquadrinhar o seu entendimento. Forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja o nosso Deus. Israel estava como assim, e agora? Será que vai ter recursos suficientes para atender às nossas necessidades? Será? O próprio Deus dialoga com o seu povo. Porque dizes, ó Jacó, o meu direito passa desapercebido. Notem que o nosso Deus afirma: você não se esqueceu? Eu não me canso. Eu não sofro de fadiga física, psíquica, emocional. Queridos, isso significa o seguinte: ele não entra em colapso, seja no seu ser, seja no seu poder, seja nos seus atributos. Ele não entra em colapso, ele é autossuficiente. Os seus celeiros são inesgotáveis. Precisamos relembrar isso. Precisamos relembrar. Então ele vai consolar o povo dizendo: eu não me canso, eu não me fadigo. Vejam bem, os que esperam em mim, as suas forças são renovadas, como da águia. E quem é que renova? O nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus, o majestoso Deus. Ele dirigiu a Abraão e disse: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e seja maduro. Mas o prefácio é: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando ele resolve visitar o seu povo, que estava debaixo das garras de Faraó, dos egípcios, primeiro ele vai ao encontro de Moisés. Ele sempre usou lideranças. Deus poderia trabalhar sem meios, sem usar o homem, mas aprove a ele trabalhar usando homens, líderes. Então primeiro ele foi ao encontro de Moisés, porque ele resolveu libertar o seu povo pela instrumentalidade de Moisés.
O que Moisés não poderia esquecer é que ele era apenas um instrumento. Meus irmãos, deixe-me abrir aqui um parênteses. Todos nós precisamos entender isso. Precisamos relembrar isso. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Quem é Paulo, quem é Apolo? Apenas servos, apenas instrumentos. Louvado seja o nosso Deus. Então, quando Deus foi ao encontro de Moisés e deu uma ordem para ele, uma comissão para ele, e a comissão consistia em visitar Faraó e dar uma ordem a Faraó: deixa o meu povo ir para me adorar no deserto. Moisés perguntou: tudo bem, mas quando eu for ter com o povo e o teu povo me perguntar: em nome de quem tu vieste? Eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o que para esse povo? Ou para o teu povo? Qual foi a resposta dele lá de Êxodo? Êxodo. E lá no original, não vamos citar aqui, o objetivo não é esse, é de lá que surge o famoso tetagrama, não é? Onde surge o nome de Yahvé, ou Jeová, ou Javé. A pronúncia, na verdade, é uma tentativa de redescobri-la, mas ela ficou perdida. O que é que ele diz para Moisés? Quando você for ter com o povo, e quando o povo te perguntar quem te enviou, é simples, responda: eu sou. O eu sou te enviou. Louvado seja o Senhor. O eu sou te enviou. Aí quando vamos para o Novo Testamento, eu não tenho dúvida que os meus irmãos e minhas irmãs já ouviram aqui os vossos líderes pregando aqueles momentos quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, agora feito homem, plenamente homem, ele disse: eu sou o quê? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e assim sucessivamente. E aí ele nos faz relembrar de Êxodo 3. Eu sou te enviou, Moisés. Pode afirmar para o povo: em nome de quem vieste? Do eu sou, do Senhor da aliança, do suzerano bondoso. Em nome dele eu estou aqui. E foi assim, no nome dele, na força dele, que Moisés arrancou o povo de Deus das garras de Faraó, da escravidão dos egípcios. Foi assim que o povo saiu do Egito, tendo como destino a terra que mana leite e mel, porque o nosso Deus, ele é autossuficiente. Preste bem atenção, fica aqui uma dica para você, meu irmão e minha irmã, e para aqueles que depois assistirão e ouvirão esta mensagem através das nossas redes sociais, tão pertinentes, não é? Preste bem atenção. Pegue em casa ou até na internet, você pode procurar. É um dos nossos documentos de fé, elaborado com base na Escritura. Pegue a Confissão de Fé de Westminster. Se você quer uma de bolso, procure na Cultura Cristã. Aqui você tem a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Menor. Legal, hein? Legal, bem legal. Mas se você não tem, pode ir lá na internet. Pegue a Confissão de Fé de Westminster, é o nosso manual de doutrina. É um dos nossos, não é? Manual de doutrina. Elaborado com base na Bíblia. Aí você pega o capítulo que fala sobre Deus. Os nossos pais na fé, conhecidos como nossos pais reformados. Os nossos pais reformados lá na Inglaterra, do século 17, gente. De 1642 a 1649. 5 anos, 6 meses, mais de 22 dias.
quase 2.000 comissões, subcomissões, reuniões. Eles elaboraram esse material. E quando eles ousam descrever o nosso Deus, quando eles ousam descrever, baseado na Bíblia, quem é Deus, é extraordinário. Se você quer um material para devocional, é só você ler. Se alguns termos, se alguns vocábulos, se algumas palavras, no primeiro momento, não for de fácil compreensão, é só uma questão de tempo. Pois tudo que é novo, dissemos aqui há 8 dias pela manhã, tudo que é novo, no primeiro momento, sofremos um pouco de dificuldade para entender, perceber, apreender, mas depois a gente chega lá. É extraordinário. Os nossos pais reformados, também conhecidos como nossos pais puritanos, eles, a partir da Escritura, eles descreveram Deus com maestria. E lá eles vão dizer que o nosso Deus, ele é suficiente em si mesmo, de si mesmo. Ele não necessita de nada e de ninguém. E Paulo vai dizer isso em Atos 17. Agora nós necessitamos dele. Nós temos carência dele. Existe até um hino nosso, não é? Existe um hino nosso maravilhoso. Careço de Jesus. Não é isso, presbítero Humberto? 120. Ele é suficiente. Ele não entra em pânico. O que ele disse para o Israel da antiga administração da aliança da graça, ele continua dizendo para o seu Israel da nova aliança da graça, da nova administração da aliança da graça, porque foi sempre pela graça que é a igreja. Ele continua dizendo para a igreja hoje: por que está assustada? Por que está assombrada? Por que está achando que agora já era? Não se esqueçam. Vocês se cansam, é uma paráfrase, por favor, ele é bondoso para nos permitir isso. Não se esqueçam, vocês se cansam. O nosso Deus diz: eu não. Vocês sofrem de fadiga mental, emocional, por causas e circunstâncias diversas. Eu não. Como isso é consolador. Gente, eu não consigo descrever esse nosso Deus e não ficar empolgado. E aí vão se acostumando com essa santa empolgação, se o Senhor Deus assim permitir. Vão se acostumando, porque não tem como falar desse Deus grandioso, poderoso, e você não se empolgar. E você não imitar o apóstolo Paulo. Carlos, imitar o apóstolo Paulo. Paulo se empolgou quando ele escreveu a carta aos Romanos. Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo, e 7º, 8º, 9º, 11º capítulo. E ele está falando justamente do plano perfeito de Deus, dos pilares da fé. É coisa muito linda quando chega no capítulo 11, a partir do 33, os eruditos, os estudiosos, servos de Deus piedosos, que estudam as cartas paulinas, escritas pelo apóstolo Paulo, todos concordam que naquele momento é como que Paulo tivesse parado para adorar. O que nós chamamos de doxologia. Ele agora começa dizendo, quem é que não conhece? Vamos citar? Esta igreja tem uma boa memória. E eu quero desafiá-los. Tem um cântico, não tem? A igreja canta esse cântico aqui? Canta. Não é? Ó profundidade das riquezas. Vamos cantar, vamos. E da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu, pois, a mente do nosso Senhor?
Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Não tem como olhar para Ele e de repente você não começar a adorá-lo, gente. Não tem. Por isso que fazemos coro com o reverendo Hernando Dias Lopes, com o reverendo Augusto Nicodemos, com tantos outros servos do Senhor. Eu estava na tarde de hoje acompanhando uma live do seminário José Manuel da Conceição, que é um seminário nosso, um seminário da IPB. Ele fica em São Paulo. Semana teológica do seminário, e eles convidaram Stuart. Que maravilha, é apaixonante. Falando como não pregar um sermão chato. Ah, como eu vibrei, sabe, gente? Porque tudo que aquele homem que é um depósito de sabedoria, tudo que ele disse ali, eu comecei a sorrir de gratidão ao Senhor, porque mais de 9 pontos do sermão que ele disse, o Senhor, na sua bondade, há muito disse, é por aqui. Aí você pega um pastor experiente, um depósito de sabedoria e diz, faça isso. Aí você já vem fazendo. Aí você diz, ufa, é Stuart que está falando. Se sou eu, um pastor anônimo aí no Brasil, mas é ele. Louvado seja o Senhor. E um dos pontos que ele falou é: pregadores, que vocês preguem como alguém que estão na palavra, que vocês se empolguem com a pregação, que vocês se empolguem com Deus a quem vocês servem. Um senhor, um britânico. Louvado seja o Senhor. Então o nosso Deus é isso. Um outro texto, vamos ler esse texto aí, por gentileza. Mateus 14, agora no Novo Testamento. É um texto que narra um dos milagres de Cristo. Mateus 14, o Evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 14, a partir do versículo 13. Vamos fazer aquele mesmo exercício? Por favor, é só aumentar um pouquinho mais o volume, se o microfone não chegar a tempo, que dá para fazer uma leitura bem legal. Mateus 14, a partir do versículo 13 até o 21, vamos fazer a mesma dinâmica. Cada irmão ou irmã um versículo. Mateus 14, a partir do versículo 13. Por favor. Eles. Nota essa parte aí. 5 pães, nossa irmã acabou de ler. 5 pães e 2 peixes. Eles estão dizendo assim: olha, o que é isso, Senhor? Aqui não dá para nada. Prossigamos com a leitura. Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando-se os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos e este à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Muito obrigado, minha irmã. Só até aí, meus irmãos e irmãs. E crianças. Todos comeram. A partir de 5
pães. Gente. Só que, qual foi a reação dos discípulos? Ele disse: dei vós mesmo de comer. Senhor, só temos aqui 5 pães, 2 peixes. Quase que disseram: o Senhor, gente, é sério, quase que eles disseram: o Senhor está bem? O Senhor está bem? Não é assim que nós nos comportamos, mesmo sabendo quem é Ele, aqui e acolá nos encontramos assim? Vai dar não, não vai dar não, não vai dar não. Sabe qual é a diferença dos empreendedores para aqueles de nós que não, para aqueles que não são empreendedores? Já percebeu como é empreendedor? Ele é arrojado, né? Aqueles que não são empreendedores dizem: não vai dar não, não vai conseguir não. O empreendedor diz: vai. Não é? O nosso Deus, queridos, é assim, muito mais Ele. Ele é o empreendedor cósmico, majestoso. Ele sabe quem Ele é, Ele sabe o que Ele tem. Aí Jesus Cristo transforma 5 pães e 2 peixes, alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças, pois naqueles tempos assim se registravam. E tem uma sequência disso, tem um outro milagre também, não vamos ler agora não, Mateus 15. Agora ele vai fazer o mesmo milagre, são 7 pães, não é? Alimenta 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Depois desses 2 milagres, numa outra ocasião, ele se dirigiu aos discípulos assim: cuidado, em Mateus mesmo, com o fermento dos fariseus. Os discípulos, naquele momento, são retratos nossos aqui e acolá. Eita, ele está dizendo isso porque esquecemos de trazer pão. Não é assim que nós somos, gente, às vezes nós somos assim. Nós temos por isso sejamos humildes. Na medida em que vamos crescendo intelectualmente, a nossa tendência é não ter paciência com o outro que de repente está crescendo, mas não como você, né? A nossa tendência é a impaciência. Diante dele existe um nivelamento, gente. Eita, não trouxemos pão. Foi o que ele disse: vocês não entenderam ainda que eu não estou falando sobre o pão material, físico. Eu não acredito. Vocês se esqueceram dos 5.000 que eu alimentei. E ele vai citar isso. Vocês se esqueceram dos 4.000 que eu alimentei. Lembrem-se. E o que é que nós estamos fazendo nesta noite? Lembrando, trazendo à lembrança aquilo que pode dar esperança. Qual é a lembrança? O nosso Deus não entra em pânico. Os seus celeiros não se esvaziam, queridos. Os seus celeiros não entram em colapso. Esse é o nosso Deus. Por isso que, apesar dos pesares, das lutas, das assombrações, dos medos, olhemos para Ele. Ele não entra em colapso. Então prossigamos confiando nele, prossigamos caminhando nele, com ele, para a glória dele. A igreja dele, ela tem o seu momento para reconhecer as tristezas legítimas. Ela tem o seu momento sim para as lamentações. Existe sim a teologia da lamentação. A prova é o texto. Mas nós precisamos tomar cuidado porque há um limite aí. Por aquilo que ele é, chega um momento que a ordem dele é: tá bom, chega, ergam a cabeça e avancem, porque eu sou Deus. É a ordem dele. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Aí o salmista prossegue narrando: ainda que
ainda que os montes se estremeçam, ainda que isso aconteça, que aquilo outro aconteça, há um Deus, cuja cidade, que é dele, jamais será abalada. E é nesse salmo que ele vai dizer o quê? Lembra do Salmo 46? Vamos ler esse salmo e assim a gente fecha por hoje e vamos orar. Por enquanto vai ser naquele sistema, faremos 2 orações, vamos pedir a um homem que ore, depois uma mulher, e eu encerrarei orando. Logo, logo a igreja voltará à sua normalidade no sentido de dividir em grupos de oração, tá bom? Logo, logo, se Deus quiser. Mas o momento, a sensibilidade pastoral nos pede que façamos assim. A igreja está precisando de combustível do alto. Então o que é que diz aí o Salmo 46? Vamos fazer uma leitura assim bem forte mesmo. Uma leitura, como já dizia o meu primeiro pastor, uma leitura bem gostosa mesmo. Uma leitura prazerosa. Salmos 46. Toda a igreja. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, ao sim sempre presente na água da cidade. Por isso não teremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aquietai-vos. Estão assustados porque as placas tectônicas estão se movendo e assustam mesmo. A nossa nação aqui não sofre muito disso, não é? Mas no sentido figurado, estamos assustados porque as placas tectônicas estão se movendo. A ordem que ele dá para nós, o consolo que ele dá para todos nós é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando der vontade de chorar, chore, mas termine o choro relembrando para a alma, para a sua alma: aquieta-te, minha alma, porque o meu Deus é Deus. Aquieta-te, minha alma, porque Deus é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, amém e amém. Agora, depois do combustível nos nossos motores espirituais, o combustível da palavra, não o meu, por favor, vamos agora fazer os nossos pedidos.